Olá, muito bom dia. A Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos falar sobre vida neste programa. Muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estar aqui num programa de televisão, em televisão aberta, nas nossas mídias sociais, na rede internacional, é uma honra muito grande para a minha vida, é uma honra muito grande para o nosso ministério, mas acima de tudo, é uma honra muito grande da palavra. A palavra tem que ser divulgada, anunciada, para que todos saibam qual o efeito da palavra. Jesus deixou algumas boas, fortes e intocáveis expressões, não só pronunciadas por ele, como também pelos seus apóstolos. E hoje eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de 1 de João, portanto uma epístola de São João, e no capítulo 5, a mim em particular, este versículo me toca demais o coração, sempre tocou. Ele diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deixe-me conversar com você sobre isto, porque existe uma vida, aquela vida da carne, que é uma vida passageira. Por mais que vivamos aqui nesta terra 80, 90, 100 anos, sempre quando você pensa na plenitude, você percebe que é muito pouco tempo. E neste pouco tempo, nós temos que definir que tipo de vida nós vamos viver. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o próprio Cristo sugeriu, ensinou, mostrou que existe uma vida vinda dele e existe uma vida que nossos pais geraram, que é a nossa vida da carne, a nossa vida pessoal. Esta vida da carne, que é passageira, o Salmo 90 diz que tudo passa rápido e nós voamos. Portanto, quando você pensa na plenitude de tudo, você percebe que a vida é curta. E é durante estes dias da nossa vida aqui nesta terra que nós temos que ouvir Deus, conhecer Deus e estabelecer que tipo de vida nós queremos viver. Eu tenho uma experiência muito grande nesta questão. Durante 21 anos, eu fui um católico apostólico romano. Eu era coroinha, eu ajudava a missa ao seu padre, eu participava da juventude operária, juventude estudantil católica, eu conhecia as entranhas da igreja, eu conhecia todas as doutrinas, mas eu nunca conheci Jesus. Você já me ouviu dizer isto várias vezes. Ou seja, se eu tivesse morrido no acidente que Deus permitiu que eu tivesse tido aos 21 anos, o meu lugar já estava garantido no inferno, porque eu partiria sem a vida. Porque a vida física termina dentro de um esquife com flores à volta do rosto. A vida espiritual dada por Jesus não termina. Porque a Bíblia diz, com palavras do Senhor Jesus Cristo, que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então a diferença entre a vida da carne e a vida espiritual em Cristo é que a vida da carne é limitada e termina quando o último movimento respiratório. Aí terminou a vida da carne. Mas a Bíblia diz, quem tem a vida de Jesus, continua vivendo. Isso é muito interessante, porque as pessoas andam por esta terra e não se apercebem que a vida passageira é uma coisa, a vida eterna é outra coisa. Por isso que Jesus disse, aquele que tem o Filho tem a vida. Mas não é a vida física, porque nós já estamos aqui no corpo físico. É a vida espiritual, é a vida eterna,
é a vida movida pelo Espírito Santo, é a vida, em síntese, com razão. A razão da existência não é a física, é a espiritual. Então ele diz, se não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quer dizer que a vida tem a ver sim com Jesus Cristo e apenas com Jesus Cristo. Então eu quero dizer nesta manhã de sábado, a primeira coisa que eu deixo como uma boa palavra ao seu coração é que depois de você entender o que é a vida física, passageira, e o que é a vida eterna, eterna quer dizer que não acaba, com Jesus Cristo, você tem que ter uma definição. O que você quer fazer da sua vida? Veja que no livro de João, o mesmo apóstolo, ele diz assim no capítulo de número 6, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo qual é a diferença? Uma coisa é a morte física, acabou. Outra coisa é a vida espiritual, que a Bíblia diz, eu o ressuscitarei. Continua. E depois no capítulo de número 8, ele continua dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, a vida verdadeira não é uma vida de escravidão, de sofrimento, de tormentos. Quem sabe eu estou falando agora com um homem que tem dito várias vezes, a vida tem me tratado muito duro, de forma muito dura. Talvez você esteja tão sobressaltado, tão inquieto, tão desanimado, quando você olha com os seus olhos físicos e pensa no futuro e pensa no que estamos vivendo neste momento no nosso país, talvez você se assuste, porque você não tem ainda o conhecimento de Jesus. Você ainda não tinha, corrigindo, o conhecimento de Jesus. Mas quando você conhece a Jesus, quando você conhece a palavra que é inerrante, que é a única verdade neste mundo. Não existem duas verdades, dois caminhos e duas vidas. Jesus disse isso, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida, viu outra vez? A vida, o que é a vida de alguém sem Jesus? No capítulo 15 de João, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, nada. Ou seja, sem Jesus, a vida termina na última respiração. Com Jesus, ela continua. Por isso ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, nós precisamos hoje de ter esse entendimento claro, que em Cristo Jesus, não só viveremos eternamente, como poderemos desfrutar da vida de um salvo, a vida da salvação nesta terra. No livro de Atos dos Apóstolos, há uma palavra muito interessante, muito instigante, que eu quero compartilhar com você, que é quando Paulo tem um encontro com um rei chamado Agripa. E ele diz assim, levanta-te, Deus falando a Paulo, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja só, por que a vida apenas na carne não é a vida na verdadeira acessão da palavra? Eu tenho um conhecimento muito anuançado sobre estas questões espirituais, as questões de vida. Como eu já experimentei, já estive muito próximo da morte, eu entendo o valor da vida física. Mas eu comecei a entender o significado
da vida quando eu ouvi a palavra de Deus, quando o Evangelho me foi revelado, quando Jesus se manifestou na minha vida. Então veja, ele diz que a primeira coisa que ele faz é abrir os olhos. Quer dizer que quem não tem Jesus Cristo tem os olhos espirituais fechados. Ela não consegue ver porque está em trevas. Ela não consegue vislumbrar um futuro porque as trevas impedem de ver. E Paulo diz que efetivamente nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Então a fé em Jesus Cristo permite sim você pensar no amanhã, acreditar no amanhã, não ter medo do futuro, porque quem está em você e em mim é maior do que aquele que está neste mundo. Então ele diz, a primeira coisa, abre os olhos e converte das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus. Então veja, quem não tem Jesus, talvez você já tenha me ouvido falar muito sobre isso, mas esta é a minha função como pregador, quem não tem Jesus, não tem a vida, por quê? Além de ter uma cegueira espiritual, diz que esta pessoa está debaixo das potestades de Satanás. Quem a domina, quem exerce autoridade sobre a vida de quem não tem Jesus é Satanás. Agora vejam os senhores, eu não tenho ideia aonde esta programação está chegando, qual o alcance desta programação, porque estamos em diversas posições de divulgação, mas o que eu sei é que do outro lado há alguém que deseja ardentemente ter a sua vida transformada. O dinheiro não satisfaz, a fama não satisfaz, o poder não satisfaz, porque isto tudo é passageiro, isto tudo passa. Isto tudo passa. O que fica são as coisas que nos levarão para a eternidade, tais coisas que são chamadas à luz da palavra de vida. Então diz que quem não tem Jesus está cego, não consegue enxergar, diz, está em trevas. O que Jesus faz? Tira das trevas e passa para a luz. Depois, arranca das potestades de Satanás e leva para Deus. E nesse momento acontece uma coisa incrível, mas tremendamente incrível. É que diz a palavra do Senhor, a fim de que recebam remissão de pecados e herança. Olha, recebam remissão de pecados e herança. Então, Jesus era Deus e ele dá esta remissão, ou seja, ele assume o pecado, a dor, o castigo, a maldição e em nosso lugar nos torna livres da lei. Remissão de pecados, olha, Jesus é Deus porque somente quem diz ou que ele dizia ou disse só pode ser Deus. Quem fez o que ele fez só podia ser Deus. Quem falava o que ele falava só podia ser Deus. Quem andou sobre as águas só podia ser Deus. Quem deu vistas aos cegos só podia ser Deus. Quem ressuscitou mortos só podia ser Deus. Então Jesus vem e diz, eu, além de te dar luz, além de arrancar você das potestades de Satanás, você vai receber remissão de pecados e herança pela fé em mim. Aqui está o valor da vida. Isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com doutrinas dos homens. Não tem nada a ver com pensamentos filosóficos. Tem a ver com a essência. A essência da vida se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida. João disse, se você não tem Jesus, você não tem a vida. Então, onde você quer viver a eternidade? Onde você quer viver? Porque muita gente pensa que vai viver o resto da vida nessa carne e que nunca morrerá. E outras pessoas morrem sem efetivamente nunca terem vivido. E esta é a minha proposta nesta manhã, que você viva. Porque enquanto você estiver debaixo de uma cegueira espiritual de trevas, enquanto você estiver nas garras de Satanás,
enquanto você estiver realmente sem luz na sua vida, isso não é vida. Com todo respeito, mansidão e temperança, que me são peculiares, isso não é vida. Não é vida. A vida só tem significado, valor, quando Cristo Jesus se torna o Senhor. Aí a vida tem significado. Veja que João ainda diz, no primeiro capítulo deste livro histórico de João, ele diz assim, no capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Significa, uma coisa é o teu nascimento carne, da conjugação do papai e mamãe. Outra é que quem o conhece, quem o recebe, quem o confessa, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Basta crer. E crer em quem? Em quem? Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus disse que se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus Cristo morreu, ressuscitou de entre os mortos, eu serei salvo. E esse é o plano de Deus, é a vida. Salvação significa vida. Salvação significa sair da morte, da cegueira, das trevas, das potestades, dos poderes diabólicos que às vezes subjugam a pessoa, escravizam a pessoa. Escravizam, pisam, amassam, esganam a vida. Deixam a pessoa atribulada, preocupada, ansiosa, amedrontada. É a falta da fé em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. Creia que ele é o Salvador. E então você vai experimentar definitivamente o que é verdadeiramente viver. O que é a vida na sua essência. Volto a dizer, não tem a ver com religião, não tem a ver com filosofias, não tem a ver com doutrinas dos homens, porque isso passa tudo. Cai em desuso. Tem a ver com o conhecimento de Jesus, o único, o soberano, o cabeça, o magnificente, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Curve-se diante dele. Aonde você está? Você pode estar numa cama de um CTI. Deus tem um plano para a sua vida. Você pode estar num leito de um hospital, atrás das grades de uma prisão. Talvez você, nas suas lutas, elucubrações, você tenha pensado até em suicidar-se, em acabar com a vida, em fugir da cidade, em ir para outro país. Calma. Deus chegou à sua vida. Ele te ama. Ele pensou em você. Ele disse ao profeta, ainda que uma mãe seja capaz de abandonar um filho, eu jamais o faria, porque o teu nome está inscrito nas palmas das minhas mãos, disse Jesus, pelo profeta Isaías. Então, hoje é o dia, chegou o teu dia de começares a viver. E claro que isso tem a ver também com continuidade. Ninguém vive só de uma experiência. Cristianismo passa da experiência, passa a ser vida. E vida significa o resto da vida. Segunda decisão que você tem que tomar. Deus está usando este encontro para fazer uma ponte para você chegar à igreja. O Rio de Janeiro tem muitas igrejas e algumas extremamente positivas, boas, de boa doutrina. Mas eu estou aqui representando a Igreja Evangélica Cristo Vive. E eu queria dizer que amanhã nós vamos estar na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós temos um telefone de contato, 3017 90 90. Nosso endereço é Rua Maricá 320, bairro de Campinho, fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos desde parques seguros, temos uma catedral linda, climatizada, temos um povo bom, verdadeiro, sensível, profundamente comprometido com a obra de Deus, que tem a visão da
inerrante palavra de um reino inabalável. Venha estar conosco amanhã, 9 da manhã ou 6 da tarde, aqui na Cristo Vive. Muito bem, após a mensagem de Boas Novas de grande alegria, o Evangelho, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por poder estar aqui neste lugar, num estúdio de uma catedral, passando-lhe esperança e vida que você não encontrará na religião, somente na pessoa de Jesus e na sua palavra. Agradeço ao povo do ministério, porque, claro, para fazermos um trabalho tão grande, nós temos o suporte do povo Cristo Vive. E todos os sábados eu tenho sempre um prazer inenarrável de agradecer a Deus de todo o meu coração pela vida de um casal evangélico cristão de verdade, Rodrigo e Fabiana Ambrósio. Eles são os donos do Turbomil, mercado de ponta, em Vila Emílio Mesquita, na Baixada, e que aquele local não só proporciona o melhor que existe nas questões de mercado, mas também porque Deus ali fala, se move. Deus realmente, por causa dos proprietários serem tão dedicados à obra de Deus, verdadeiramente salvos, então as pessoas que andam ali, que entram, que adquirem, todos são tocados por Deus em nome de Jesus. É o Turbomil, Vila Emílio Mesquita. Muito bem. Agora você vai ficar com a Bispa Ana Caroline, que é a minha filha, a minha herdeira espiritual. Ela vai lhe falar sobre literatura. Ela ama a literatura que o apóstolo, durante quase 41 anos, tem proclamado em um número incalculável de boas novas que ficam na nossa literatura. 3017 90 90. Graça e paz. Um final de semana maravilhoso. Um abraço a todos. As minhas orações, a minha intercessão em seu favor. Ligue para nós. Deixe o seu nome. Eu estarei cuidando da sua vida. Graça e paz.